Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui nesse espírito, como disse o Vitor, de aprender, de abertura. Eu acho que é isso, né? Eu estou aqui com a minha esposa, a Bruna, desde sexta-feira, em São Paulo. Eu vim fazer o lançamento do Fala Preto Velho e também do livro que eu lancei em dezembro do ano passado, que em muitos lugares, ainda por a questão de agenda, eu tive a oportunidade de estar, que é Os Servidores da Luz na Transição Planetária. Também tem, né? Mostra aí, a gente está com uma produção mediúnica muito intensa. Esse foi lançado em dezembro, já estamos aí com o outro em março, né? E às vezes nem de junho já tem mais um saindo, da Irmância do Fogo, né? Então, às vezes não dá tempo de fazer os lançamentos. Então, algumas casas eu estou lançando, este aqui, que é Os Servidores da Luz na Transição Planetária, que fecha aquela trilogia, né? Quem sabe pode muito, quem ama pode mais, e o Quem Perdoa Liberta. São 3 livros, uma mesma história, e passada dentro de um centro espírita. Quem conhece sabe aí, interessante que é essa trilogia. E hoje estou tendo aqui a alegria de lançar o primeiro livro de Pai João de Angola, que é o psicógrafo, chamado Fala Preto Velho. Também vou lançar esse livro em outras casas até quinta-feira, depois em Piracicaba e em Campinas. Então, eu estou fazendo esse lançamento desse livro com muita alegria. Por quê? No Espiritismo, eu sou espírita, né? A minha orientação é kardeciana, no Evangelho do Cristo e nas obras básicas de Allan Kardec. No meio espírita, nota-se um fechamento muito grande para tudo aquilo que não esteja bastante dentro de um padrão, bastante dentro de um modelo que os centros espíritas adotaram. E a gente tem que respeitar, assim como a gente tem que respeitar as outras crenças, também tem que respeitar o espírita que acredita que este é o modelo que deve ser seguido. Mas eu lanço com muita alegria esse livro no meio espírita, exatamente por isso, porque uma das grandes questões que existem neste meio espírita é a respeito do preto velho. As pessoas são muito preconceituosas em relação a essas entidades no meio espírita e até em outras religiões espiritualistas também, né? Não é só no meio espírita. E então eu lanço com alegria o livro porque Pai João escreveu um livro, como é típico dos pretos velhos falar, as próprias expressões que são típicas dos pretos velhos, musanfio, aquela coisa, tudo foi conservado no texto conforme o que foi escrito, mesmo sendo uma agressão à língua portuguesa, foi conservado exatamente para que as pessoas que pudessem tomar contato com o livro sentissem o preto velho como nós conhecemos, né? Nas reuniões mediúnicas, nas reuniões umbandistas, onde eles se manifestam, enfim. E é um livro que está aí desafiando qualquer espírita a achar uma frase, uma palavra que não esteja completamente afinada com a obra de Kardec e com o Evangelho do Cristo e com o bem. Então é um livro espírita. Mas alguém pode dizer assim, mas preto velho é da Umbanda. Peraí, foi o tempo que acho que nós já estamos mais atualizados, né? Tem que fazer um upgrade nessa ideia. Preto velho vai em todo lugar, vai na igreja, vai na Umbanda, vai no centro espírita. Preto velho está em todo lugar. Foi o tempo, embora a gente saiba que ainda é bastante forte essa cultura, de que se imaginava que o preto velho era espírito que manifestava na Umbanda. No nosso meio, sempre as portas foram bastante fechadas aos pretos velhos. Parece que de alguns 10, 20 e poucos anos para cá, isso está se abrindo. Reuniões onde a base é Kardec e o Evangelho do Cristo já estão mais abertas para as manifestações, para os ensinos dessas entidades. E Pai João, neste livro, conseguiu fazer essa junção do preto velho com o jeitinho dele, simplesinho, né, acolhedor, mas com mensagens
profundamente filosóficas e educativas e terapêuticas. Então eu vou fazer um pequeno apanhado para vocês do que o livro aborda, uma pequena apresentação para vocês terem uma noção. Eu acabei de receber no meu Facebook aqui a Bruna, né, o livro acabou de chegar em Londres, já estão lendo o pessoal em Londres, esparramou, foi uma coisa impressionante. Nós achávamos que seria um livro muito difícil de vender, um livro que depois que eu psicografei, Irmãs do Fogo, quem conhece meus livros sabe, né? Dona Maria Modesto Cravo, o próprio José Mário com essa trilogia, vinha um preto velho, então houve essa dúvida, como é que vai ser? Mas nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para fazer um trabalho com a espiritualidade. Então eu falei, com a minha consciência, esse livro tem que sair agora. Eu tenho muitos outros livros psicografados, o dobro dos livros que eu já publiquei estão por serem publicados. Eu devo ter hoje 22 livros publicados, tenho uns 30 guardados, esperando a hora que os espíritos vão me autorizar a pôr para fora. E esse aqui passou na frente de todo mundo. É agora, é para pôr agora para fora. Então vamos lá. Foi psicografado de novembro, dezembro, início de janeiro, e já saiu em março, né? Foi muito rápido, e a nossa alegria está em ver o livro chegando em todos os lugares, já indo para a segunda edição, com 48 horas na editora. A primeira edição esgotou, isso é inédito, e a nossa alegria está em ver isso, não a vendagem, mas ver que as pessoas estão com a cabeça mais aberta, estão buscando mais coisas. Isso que o Vitor está fazendo aqui no espaço. Você deu o nome do espaço? Não, né? O nome daqui? O nome é Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista. Isso. No Núcleo Vivência, então, esse trabalho, ele vem realmente ao encontro do que a sociedade está buscando, aprender, né? Eu já conversei aqui, tem umbandistas, tem apômetras, tem espíritas, isso é bacana. Nós estamos precisando muito disso. Nossa sede de conhecimento, de crescimento está muito grande. Acho que é por isso que um livro como o de Pai João é tão bem aceito. Então vamos ver alguma coisa. Pai João, ele é um espírito que já me acompanha desde 1976, nessa encarnação. Foi um grande educador da Idade Média, e numa das orelhas do livro a gente narra quem ele foi, que foi o cardeal Cisneiros, que fundou uma das universidades mais conhecidas da Espanha. Depois disso, ele já teve uma reencarnação em Minas Gerais como educador. A história de Pai João está sempre ligada à educação. E teve uma reencarnação dele também bem recente, há 200 e poucos anos atrás, em Recife, em Rio de Janeiro e Salvador, onde ele teve experiências como escravo. Bom, aqui eu vou ter que ler aqui, porque está muito piquititinho. Esse livro ele é um roteiro de autoproteção energética. Basicamente é isso que essa peça gráfica está dizendo. Quem lê o livro de Pai João vai encontrar como se autoproteger energeticamente, que era um tema que estava precisando ser discutido no nosso meio espírita. Eu falava isso com o Vitor aqui antes de vocês chegarem. Eu acabei de fazer na internet, não sei se alguém já participou, de uma oficina terapêutica. E vários espíritas presentes na oficina perguntavam como é que se faz isso. Como é que as reuniões poderiam, espíritas, reuniões de desobsessão, doutrinação, ensinar? Não se ensina, normalmente não se ensina. Pode ser que uma casa ou outra trabalhe esse assunto. E o livro de Pai João vem preencher essa lacuna. Não é um manual técnico científico de autoproteção energética, mas o assunto é esse. Pai João vai mostrar claramente no livro que a autoproteção energética nossa, ela é proporcional ao alto amor que nós temos a nós próprios. Ponto fundamental, ponto clímax do livro, é ele mostrar exatamente que por conta de alguns sentimentos, de algumas posturas na nossa vida, a gente fica vulnerável energeticamente. No meio espírita, no meio umbandista, no meio onde lida com mediunidade, os médiuns, os trabalhadores que lidam com a percepção extrasensorial, foram muito treinados a identificar espíritos, mas não foram treinados a identificar energias. Não foram treinados a sondar energias. E nós vivemos mergulhados no mundo de energia como os peixes vivem mergulhados no oceano.
E na obra Fala Preto Velho, o Pai João vai mostrar qual é o principal sentimento que nos torna mais vulnerável energeticamente e quais as doenças físicas e psíquicas que podem decorrer desse sentimento. E esse sentimento é o medo, que segundo André Luiz é o sentimento mais estudado no plano espiritual mais perto da Terra e que segundo a própria ciência no meio terapêutico a gente estuda isso, é o sentimento que mais doenças psíquicas e emocionais causa ao ser humano. E é exatamente o medo, com as suas várias feições, com as suas várias formas de se manifestar, que cria na aura, nos chakras, no corpo energético do ser humano, as mais variáveis formas de doença e de problemas. O livro do Pai João, de uma maneira prática, vai abordar esse assunto. Autoproteção energética, né? A luz da amorosidade, a luz do alto amor. Há na Terra um clamor angustiado por proteção. É uma das necessidades humanas mais desejadas em todos os cantos do planeta. A sensação de desamparo ante tantas ameaças aproxima o ser humano das três principais feridas evolutivas: as feridas da inferioridade, do abandono e da falibilidade, que são cada vez mais expostas, criando uma sensação de desamparo. Escrevo para oferecer reflexões sobre a proteção. Meu propósito é mostrar alguns caminhos pelos quais podemos desenvolver e absorver proteção íntima, sentindo-nos mais seguros perante o incontrolável fluxo da vida. Porque o que nós mais procuramos num centro, numa igreja, num ambiente religioso, é exatamente isso: proteção divina, amparo. As casas espíritas hoje estão lotadas de pessoas com problemas sérios, de doença, problemas familiares, problemas de conflitos, e eles vão ali para obter um conforto e ao mesmo tempo saber buscar uma proteção. Então o Pai João escreveu com esse intuito: oferecer condições para a gente aprender a ser a proteção em si mesmo, para que a gente possa buscar recursos dentro de nós mesmos para essa proteção. E é muito interessante como esse espírito tem um respeito pela fé das pessoas. Ele fala do patuá, ele fala daqueles rituais que para muitas pessoas são fundamentais para que essas pessoas possam se sentir protegidas. E tem respeito por isso, mostrando que cada um está num estágio de experiência, de caminhada espiritual, e que para muita gente isso tem um sentido fundamental. Mas ele, sem negar o respeito dele a todos esses rituais e essas práticas, mostra que nós fomos criados e dotados de recursos interiores, que nós podemos desenvolver essa proteção dentro de nós. É aquilo que o Espiritismo fala, é aquilo que o Evangelho fala, mas que nem sempre, mesmo dentro do Espiritismo, nós somos orientados como fazer para lidar com essa proteção interior. Orientação religiosa é empréstimo. Descarrego, bênção papal, corrente de libertação, passes e rituais de obrigações são apenas movimentos para atenuar dores e revitalizar forças, quaisquer que sejam os nomes que se possa dar a eles. Religião sem melhora pessoal pode se transformar apenas em trampolim de vaidade pessoal e ferramenta do egoísmo para soluções imediatas de problemas particulares. Ele deixa isso muito claro ao longo do livro. A gente vê pela nossa própria casa espírita em Belo Horizonte como que as pessoas estão buscando, como que elas estão ávidas dessa proteção, desse amparo. Só que a grande maioria das pessoas procuram as instituições religiosas, não só o centro espírita, buscando esse amparo, essa proteção, mas querendo isso de uma maneira na bandeja, facinho, não é mesmo?
vai tomar o passe, ou se vai na Umbanda vai fazer defumação, ou vou passar por um ritual qualquer, na esperança de que aquilo resolva todos os problemas para ela. Quer dizer, eu vou lá, né, se for preciso até dou um dinheiro para ajudar, mas você resolva aí o que está acontecendo comigo. Mas não é assim que funciona, não é mesmo? Então o livro do Pai João tem o maior carinho e respeito. E nós também na nossa casa fazemos isso muito. Vocês devem ter essa experiência, né? Quem está à frente de casa espírita. As pessoas chegam lá querendo isso. Gente querendo que você tire a mediunidade deles. Gente querendo que resolva os problemas de casamento. A gente vai com muito jeitinho, com muito respeito, com muito carinho, né? Deixando claro, tá bom, Cássio? Deixando claro para as pessoas que elas podem ir ali buscar ajuda, buscar amparo, tomar o passe, mas tem as palestras, as orientações, e com o tempo nós vamos mostrando a essas pessoas que esses recursos que elas estão buscando no centro, nos guias, na própria casa espírita, estão dentro dela. E esse é o maior presente, a maior bênção que uma instituição religiosa pode oferecer aos seus seguidores. Dizer a eles, olha, você pode contar conosco no início. Você está tão chumbado, as coisas estão tão difíceis para você, pode contar. Mas depois você vai aprender com a gente que você é a solução dentro de você mesmo. E o Pai João vai trabalhando nesses temas assim, desse jeitinho que eu estou falando. Sempre com respeito ao que os outros acreditam, aos seus patuás, seus rituais, mas sempre mostrando a importância de que nós temos dentro de nós os patuás, nós temos dentro de nós aquilo que os rituais podem fazer por nós. A introdução desse livro é escrita pela Dona Maria Modesto Cravo, que é a mesma autora espiritual de um outro livro mediúnico meu chamado Os Dragões. A Dona Modesta tem uma introdução chamada Linguagem dos Pretos Velhos, onde ela mostra por que o Pai João, dentro desse livro, falou da forma como, escreveu da forma como ele fala, aquele jeitinho de preto velho, desafio, aqueles termos próprios dele, mostrando que esse linguajar é o linguajar que o povo brasileiro ama no preto velho. Ele poderia escrever corretamente? Sim, tanto que o prefácio, ele é um primor. Não tem uma palavra de preto velho, e ele que escreveu como educador, em português correto, né? Ele poderia fazer isso? Eu como médium poderia filtrá-lo sem essas terminologias de Umbanda? Perfeitamente. Por que não fez? É o que a Dona Modesta escreve na introdução. Nós queremos mesmo um preto velho escrevendo. Nós queremos mesmo um livro onde o preto velho seja do jeito que o povo brasileiro ama, do jeito que o povo brasileiro aprendeu a gostar deles. Esse imaginário do preto velho tem que ser respeitado. E ela fecha a introdução dela de uma maneira muito bacana, dizendo: é muito... como é que é? Falar difícil é muito fácil. Difícil é falar fácil. E é o que o Pai João faz. É muito interessante. Isso, para o nosso meio espírita especialmente, é fantástico, porque tem livros mediúnicos no nosso meio espírita que poucas pessoas vão poder ler porque não vão entender nada, né? A irmã Cidufo, que é a autora que mais escreve através da mediunidade, está sendo muito lida por quê? Exatamente porque ela consegue falar de uma maneira fácil coisas profundas da psicologia, da filosofia, de outras áreas, e todo mundo entende. E é disso que nós estamos precisando, e não de complicar, né? A relação de amor e de afeto entre os pretos velhos e as multidões abateu as mais severas teses de lucidez exaradas com base nos princípios da mediunidade à luz do espiritismo. E cada vez mais eles assumem o lugar que merecem, os pretos velhos, né? Ninguém mais consegue escravizar os pretos velhos. São palavras da Dona Modesta. Louvado seja Deus. Livre para falar, fala, Pai João. Falar difícil é muito fácil, está aí o trecho. Difícil é falar fácil. E simples, como faz o preto velho. Então é lindo a introdução de Dona Maria Modesta Cravo no livro, né? Depois do prefácio do Pai João, da introdução de Dona Modesta, tem um pequeno trecho meu.
Eu fiz questão de escrever alguma coisa, vou explicar por quê. Quando eu psicografava o livro Lírios de Esperança, que é de Hermâncio do Forco, o outro livro nosso tem até ali, eu fui levado durante o sono físico a conhecer mais de perto o chamado Hospital Esperança. O hospital é uma obra de amor erguida por Eurípides Barçanufo no mundo espiritual, que abriga cristãos que desencarnaram em condições de conflito consciencial. Lá encontram-se adeptos de vários segmentos: católicos, espíritas, evangélicos, umbandistas, protestantes, entre outros. Uma de minhas surpresas nessas visitas foi me deparar com uma capela católica dentro lá do Hospital Esperança, na qual várias pessoas oravam com fervor. Diante de minha estranheza, e para ampliar ainda mais o meu aprendizado, fui levado por Dona Modesta, depois dessa capela, a um templo de Umbanda, onde tinha tabaco, defumação e tudo, dentro do Hospital Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo. Então eu narro nessa introdução a minha experiência de desdobramento, essa visita que eu fiz ao hospital alguns anos atrás, e que fui levado depois para uma igreja onde o pastor pregava, depois fui levado para um templo budista. Tem tudo isso lá. E isso é de dar um nó na cabeça de muita gente, principalmente de cabeça fechada, porque a visão que muita gente tem, mesmo já tendo noções espíritas na sua vida, do que acontece com a religião depois da morte, é que não existe mais religião, não existe mais barreira. Não é assim. Isso existe em planos mais elevados, que com certeza nós ainda vamos gastar mais um pouco de tempo para chegar nesses planos, entendeu? Mas nos que possivelmente a grande maioria de nós vai, tem templo de Umbanda, tem igreja evangélica, tem pastor, tem briga de religião, tem dinheiro. Hein? Tem TPM, tem separação. Essa visão, eu falo como espírita, porque eu sou espírita mesmo, sou Kardec e não abro mão, essa visão que o espírita tem de mundo espiritual ainda é uma visão muito católica. Se você lê as obras do próprio Kardec, ele mesmo foi muito além dessa visão. Você pega, por exemplo, Vitor, você que gosta muito de falar essas coisas, no nosso meio, se eu receber aqui uma mensagem de um suicida, vão dizer que eu estou mistificando. Porque no livro da Dona Ivone Pereira e em outras obras mediúnicas, relata que o suicida vai ficar centenas de anos lá, naquela situação complicada, e não vai escrever, não vai falar e vai ficar penando. Pois Kardec, no livro Céu e Inferno, tem uma mensagem de um cara que suicidou de manhã e à noite estava falando com eles na Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. O Kardec fez o que o próprio espírita e outros seguidores espiritualistas não fazem, que é experimentação, diálogo com o mundo espiritual, para certificar que não existe nada matemático em relação à morte. Algumas pessoas suicidas vão realmente demorar a falar, outros não, e alguns mais ou menos. O que tem acontecido muito nos meios religiosos, e lamentavelmente, principalmente no meio onde se tem mais informações seguras sobre o mundo espiritual, que é o meio espírita, é uma visão catolizada desse mundo espiritual. Vocês entenderam o que eu disse? Uma visão católica desse mundo. Por exemplo, ainda é muito comum, não sei se vocês sabem disso, quando eu desencarnar, eu quero ir para nosso lar. Nosso lar virou o céu, dos espíritas. E o umbral que o André Luiz fala virou o inferno. E aí, a gente fica com uma visão de nosso lar que André Luiz passou 60 anos atrás no livro Nosso Lar. Só que o nosso lar de 60 anos atrás não é o mesmo nosso lar de hoje. Até tráfico de droga hoje tem dentro do nosso lar. Sim, senhor.
Tá difícil. Tráfico de reencarnação. E os caras ficam pensando no nosso lar que o André Luiz falou há 60 anos atrás. Então os caras somos nós. Falando de nós espíritas, não estou falando de vocês no bandista, da minha raça eu falo com tranquilidade, porque aí se vocês quiserem achar ruim, acha comigo, porque eu estou dentro disso, conheço isso, posso falar disso. A luta é nossa, dos outros eu não vou falar, né? Então o que acontece? Mesmo esse plano espiritual não para. A coisa é rotineira. O que Chico Xavier contou para nós antes de morrer, uns 15 anos atrás, sobre o nosso lar, vocês não acreditam. Não está publicado. Se a gente falar, todo mundo vai dizer que não, Chico jamais falaria uma coisa dessa. É aí que está. Então o mundo espiritual não para. Quando eu cheguei no Hospital Esperança, que eu vi a capela católica, a dona Modesta, que gosta de dar nó na minha cabeça, falou, não tem... Isso aí não é nada, vem cá, me levou e o povo estava num atabaque ferrado no centro de Umbanda. Agora endoideu o cabeçote. Vestidos orixá, tudo lindinho, maravilhoso. Fiquei impressionado, sentei dentro do centro, deu vontade de dançar, porque estava lindo. Depois, para complicar, me levou num templo onde o pastor falava. Este pastor está dentro do livro Lírios de Esperança. Esse pastor suicidou-se com um tiro no peito. E ele está dentro do livro Lírios de Esperança contando a história dele. Esse eu vi ele pregando lá no meu desdobramento, dentro do tempo protestante. Então são coisas impressionantes e a gente fica assim, meu Deus, como é que pode um preto velho falar numa reunião, espírito atrasado? Nós não sabemos nada de mundo espiritual. Nós estamos arranhando. Tudo que a gente sabe de mundo espiritual, nós vamos morrer e vamos chegar lá e vamos ver que a gente não sabe nada. Vai ser uma caixinha de surpresa para a gente. Então, eu fiz questão de fazer um relato, porque o preconceito às vezes impede as pessoas de entender as coisas. Porque o que vão dizer agora... O Vanderlei estava indo muito bem, psicografava o livro da Hermância do Fogo, é maravilhoso isso, porque foi uma personagem da história do espiritismo. Agora, olha como é que ele abaixou. Agora é preto velho. Então, é a visão que cada um tem das coisas, né? Que o mundo espiritual é isso aí. Eu lembro muito, eu até procurei para ver se eu achava, mas não achei. Se isso estava narrado em livro. Mas já foi contada uma historinha que André Luiz também tinha preconceito com o preto velho. Quando ele desencarnou, ele foi conversar com o preto velho e havia um lugar que o preto velho teria que levar ele. E ele foi indo, chegou num lugar e começou a respirar mal, o preto velho continuou e ele começou a respirar mal e ele ficou e o preto velho foi. E ele ficou sozinho. E aí foi perguntado para ele, mas... O que aconteceu? Eu não sei. Eu sei que ele sumiu para os planos superiores. Eu não dei conta de chegar onde ele vai. E aí a gente fica com esses preconceitos, né? Essas coisas aí. Também fiz no final do livro uma entrevista com o Pai João, como eu sempre faço com os livros que eu psicografo. Às vezes eu submeto ao autor espiritual 100, 200 perguntas, que são as dúvidas que eu, como médium, tenho o direito e o dever de ter quando eles escrevem as coisas que escrevem. No livro Os Dragões, que é um dos livros que mais revelação mediúnica teve da minha psicografia, eu submeti 325 perguntas à Dona Maria Modesta. Algumas estão publicadas no fim do livro. Na de Pai João foi menos, mas algumas eu publiquei também. E uma delas eu vou ler aqui para vocês. Né? Pai João, se alguém quiser acender uma vela, rezar uma missa, fazer um louvor evangélico ou usar um incenso nesses templos, é permitido? Os templos lá, plano espiritual. Com certeza, Muzanfi. Não foram essas práticas que levaram pessoas à fogueira e ao separatismo preconceituoso. Foi o desamor e o interesse da posse da verdade que adoeceram e adoecem os religiosos. Não foram as práticas que foram motivo de separação. Concorda com o Pai João? Não foram as práticas.
É o desamor e o interesse pessoal pela posse da verdade que separou os homens. Não foram os rituais. Se nós não tivéssemos esse interesse pessoal, né, pela posse da verdade, a gente conseguiria ir no templo de um bandista, de um budista, de um protestante, respeitar suas práticas e amar a pessoa que são aquelas pessoas. Não foram os rituais e as práticas que separaram os homens. Foi o interesse pela posse da verdade, né, que adoeceu os religiosos. Rituais e práticas, o próprio tempo se encarrega de transformar à medida que as pessoas amadurecem o bastante para encontrarem dentro de si mesmas esses rituais e essas práticas, né? Eles apenas separam o que já está separado pelo próprio preconceito, com o modo com que o outro interpreta o caminho para Deus. E é verdade. Então, práticas não separam. O que separa é o nosso egoísmo de achar que a verdade está sempre com a gente. Então, uma das perguntas que eu fiz ao mundo espiritual: por que Eurípides Barçanufo, dentro de um hospital erguido para cristãos falidos consciencialmente, né, fez um templo disso, um templo daquilo, um templo... Foi uma pergunta que eu submeti. E eles responderam para mim o seguinte: porque aqui no Hospital Esperança tem seguidores do Cristo que desencarnam em situações de conflito consciencial. Tem espíritas, católicos, protestantes, e todos eles ainda apegados e aferrados às suas práticas e aos seus louvores. Então nós temos as capelas, temos os templos, e lá é diferente. O que difere no Hospital Esperança é a forma como a pessoa vai lá. Ela não vai lá apenas por motivos de fé. Ela vai lá depois de muita seleção, depois de muito tratamento, depois de muita terapia. Os pastores, os espíritas, os padres que estão à frente dos templos não são qualquer um. Lá funciona a hierarquia moral. Lá só quem tem moral é que está à frente. Não é igual na terra. Quem está à frente, sabe-se lá, né? Nós estamos vendo aí no meio espírita, nos meios religiosos, como é que isso está. Então tem alguns diferenciais muito interessantes no Hospital Esperança. Eu vou fazer para vocês uma breve apresentação dos capítulos do livro e depois nós vamos conversar um pouco, e eu acho que isso enriquece mais. Tem o prefácio então, que é do Pai João, chamado Autodefesa Energética à Luz do Amor. A introdução da Dona Maria Modesta Claro, A Linguagem de Pretos Velhos, A Minha Palavra, Assim Falou o Pai João de Angola. E o capítulo 1, Deus é maior que qualquer magia. Eu vou parar em alguns, tá? Capítulo 2, Emoções Tóxicas e Obsessão. O Pai João vai mostrar quais são as 5 emoções que mais atraem malefícios para a nossa vida. A gente às vezes fica muito preocupado com os trabalhos de magia, com as formas parasitárias, né, com as obsessões chamadas complexas, com as formas de escravizar energeticamente o ser humano. E o que ele mostra é que a gente não tem que ter preocupação com o que de mal o outro pode fazer para a gente. Que o nosso foco deveria ser que potenciais eu tenho que ter em mim para me defender dessas coisas que vêm de fora. O foco dele é esse. E ele começa então por essas 5 emoções fundamentais que nós temos que trabalhar aí. Remédio energético é o capítulo 3. Abrir os caminhos da vida, que é uma das perguntas que é mais feita, né, aos pretos velhos. Como é que eu vou abrir meus caminhos, preto velho, né? Ou fechar. Ou fechar, né? Um desses aí. Esse capítulo dele é muito legal. Médium na Umbanda ou no Espiritismo? Tema interessante que ele tratou. É outra pergunta, né? Aliás, o Pai João escreveu os capítulos do livro dele muito em cima de perguntas que foram dirigidas a ele no Facebook, no meu Facebook, ou através de e-mails no meu blog. Muitas perguntas originaram alguns capítulos. E uma delas é esse aqui: Pai João, como é que eu desenvolvo? Eu sou médium de espiritismo ou médium de umbanda? Essa dúvida é demais da conta, né? Muito essa dúvida. Dar passagem aos espíritos, para o médium,
aquela coisa do médium na mesa mediúnica, falaram para ele que ele é médium, ou na roda de Umbanda, ou uma outra entidade religiosa, espiritualista, e ele não consegue receber as entidades. Não consegue por quê, Pai João? E aí ele vai mostrar que o processo do médium, para fluir, tem que fluir antes no emocional. Se ele não dá passagem a certos sentimentos, se ele não sabe lidar com certos sentimentos seus, ele também não vai dar passagem a espíritos, não. Que esse processo é muito agarrado um no outro. Quanto mais você lida com o seu emocional de uma maneira satisfatória, sua mediunidade também alcança um melhor nível de filtragem. Quanto mais você é tolhido com o seu lado emocional, com o seu lado afetivo, mais você realmente fecha-se para esse processo espiritual e mediúnico. Dependência emocional, a pior doença, minha gente. Isso foi muito interessante esse capítulo. É um tema que eu tenho estudado muito como profissional, como terapeuta, de codependência, dependência emocional. Todos nós temos um certo nível de dependência emocional uns dos outros. Chamamos isso de amor, chamamos isso de outras coisas, mas é dependência que gera preocupação, dependência que gera um peso na nossa vida, dependência que gera noções, inclusive espíritas, muito carregadas de uma cultura de karma à luz da visão ocidental. Aquela coisa assim, eu realmente tenho que suportar determinada pessoa porque eu tenho um karma com ela, e às vezes você tem dependência com essa pessoa e não karma com ela. É diferente. Você tem uma doença na relação com essa pessoa e não um karma. E já imaginou você desencarnar e saber que você não tinha karma nenhuma com uma pessoa que era tão difícil na sua vida, que você tinha um colosso de problema, foi aguentando? Eu vou aguentar porque essa eu devo ter aprontado com ela, eu vou ter que ir até o fim. Gente, é a visão de karma adoecida. Formou um novo. Hein? Formou um novo karma. Com certeza embolou uma coisa pro futuro. Arrumou um problema pro futuro. A visão de karma, né? Essa coisa, esse peso energético karmático que nós colocamos nas relações, sinceramente, eu tenho analisado isso como pai, como profissional, como médium, como ser humano. É uma doença. Uma doença. E você fica ali do lado, tal, do tipo, no nosso meio espírita. Eu vou ter que voltar outra vez com ela. Cara, vou ficar porque eu não quero voltar mais nunca mais do lado, né? Acaba que essa postura, com essa visão rasteira da coisa, é que nos coloca amarrado a alguém, né? Eu fiz uma apresentação em novembro, né, do ano passado, em Poços de Caldas, pela primeira vez, de um tema que eu estou começando a apresentar agora: casamentos que curam. Depois vocês leiam o meu artigo. Eu tenho um artigo no meu blog que eu já publiquei. Alguma coisa que eu achei que não ia assustar muito, eu já publiquei. Eu tinha o quê? Umas 600 pessoas me ouvindo ali? 800. Gente, o pessoal ficou hipnotizado. Eu fiz uma pergunta, eu acho que eles não escutaram, de tão hipnotizado que estavam pelo tema. Foi aí que eu me dei conta do quanto isso é um mal e quanto que eu preciso trabalhar em mim, né, pelas minhas necessidades pessoais de aprendizado, e também por outros que precisam também evoluir nesse assunto. Brincadeira, né? Porque no meio espírita, especialmente, não sei, na Pometria e outras crenças que estão aqui representadas, como é que isso é visto, mas no meio espírita, essa questão de karma, desculpa a expressão, não quero ser indelicado, é nojento. É nojento. Tudo justifica. Não tem outra expressão, desculpa. Pegajoso. É nojento. A pessoa fica se justificando. É enfermiço. É por isso que muita gente não gosta do espiritismo. Por causa dessa visão nojenta de dor, de karma, essas coisas, né? E aí a pessoa fica lá do lado da outra, tem que aguentar, tem que suportar, não está dando conta nem dela e tem que aguentar o outro. Pra quê? Só se for para os dois adoecer.
Que a lógica é essa. Se você de fato tem alguma coisa para poder fazer por alguém, você tem que estar bem para fazer essa coisa por alguém. E o que a gente tem visto é que aquele que acha que tem karma com o outro está pior do que ele querer salvar o outro. É verdade. Isso é enfermidade, né? Com isso eu não estou fazendo nenhuma sugestão de largar casamentos, nem nada. Não é isso, não. Eu estou falando de tornar sadias nossas relações. Que o bacana é isso, que os casamentos sejam sadios, que as relações sejam boas, que não seja de escravização, que não seja de dependência. Segundo o Pai João, é o que mais adoece o ser humano energeticamente. De fato, eu em consultório, brincadeira. Vou contar um casozinho para vocês terem noção quantos eu poderia contar. Chega lá um rapaz, seus 40 e poucos anos de idade, com o seguinte discurso, que é o típico discurso da dependência emocional. Sou uma pessoa ótima, muito boa para o semelhante. Eu não posso ver alguém sofrendo, alguém numa dor, que eu vou lá e tiro, socorro, vou e tal. E eu, como profissional, vou ouvindo aquele discurso com muita atenção, com muito carinho, até que eu faço a clássica pergunta. Que bom que você é essa pessoa bacana. Mas e você, como é que você está? Aí, bom, eu tô péssimo. Tô ficando careca, engordando, tô devendo para todo mundo, ninguém me ama, não tenho ninguém para amar, tô sozinho, deprimido. Como é que essa pessoa desse jeito é boa para os outros? Me fala. Todos esses casos que eu trato no consultório são os casos típicos de dependência emocional. Eu amo demais. Não, você nem ama e não sabe. Você está doente e não percebe. Essa que é a verdade. Dependência emocional causa os mais severos quadros de problemas orgânicos. Muitas pessoas... Eu vou dar a palavra ao final, ok? Assim, guarde aí, por gentileza, a sua pergunta. Faço questão. Eu vejo casos gravíssimos de doenças orgânicas e psíquicas, principalmente. A pessoa não liga aquilo às suas relações. Não liga aquilo à forma como ele vive com o irmão, com a mulher, com o filho, com o animal, o animalzinho dele em casa, até com os bichos também. Isso faz diferença. Essas relações que eu chamo de relações tóxicas adoecem severamente o ser humano. Depois ele aparece no centro espírita, querendo saber onde que está o encosto dele. Quem que é o obsessor que está adoecendo ele? E a gente vai com aquele carinho que manda Jesus tratar com a pessoa, porque é o que ele entende naquele momento, então você tem que ter respeito. Aí a gente faz uma varredura, faz uma análise na aura dele, faz um diagnóstico com os amigos espirituais nas nossas reuniões de tratamento. Não tem obsessor nenhum do lado de lá. A gente começa a rastrear onde que ele está. Está na casa dele, está no trabalho dele. E aí a gente começa a perceber que o grande encosto dele é ele mesmo. Porque aquele obsessor dele na casa dele, no trabalho dele, onde ele convive, só estão como estão porque ele é uma pessoa complicada e difícil. É um dependente emocional e energético. E aí a doença dele tem a ver com isso, com a forma como ele vive suas relações. No entanto, num certo exagero religioso, a grande maioria das pessoas acham que suas doenças são originárias de karmas pretéritos e que não podem se livrar dessas doenças. Aí está o equívoco. Basta você melhorar suas relações, ter relações melhores, ter comportamentos melhores nas relações, e a grande maioria dessas doenças, talvez não todas, vão melhorar ou até se extinguir. Pode fazer a sua pergunta. Não, como é que você chama? Você estava falando sobre essa dependência emocional. Sim. Eu tenho uma visão que eu acho que do lado psicológico e filosófico, eu acho que o brasileiro se põe muito como vítima. O quem? O brasileiro se põe muito como vítima, e ele acha depois, dentro do espírito, de alguma situação, que o centro ou qualquer entidade religiosa tem que curar. Tem que resolver aquilo. Talvez eu possa estar errado. Concorda com essa postura? Sim. Não é geral, né? Mas sim, nós temos muito isso.
É uma visão meio vitimista, né? Meio religiosista. E isso entrou para a grande maioria das orientações religiosas. No meio espírita eu posso te dizer, não sei se você conhece, isso é muito acentuado. Muito acentuado. O valor que se dá ao obsessor no meio espírita dá até ciúme, entendeu? Se nós valorizássemos mais uns aos outros igual a gente valoriza o obsessor, meu amigo, ia ser uma beleza. O obsessor no meio espírita tem um cartaz que você nem imagina, entendeu? Então, e no entanto o foco está errado. Falo como médium, convivendo com os espíritos há 40 anos, nem os obsessores estão aguentando a gente, entendeu o que é? Tem uns que estão acapinando, entendeu? Sai de mim. Sai de mim, né? Eu não estou dando conta de você não, eu sei que é o ruim, né? Eu que sou ruim, não. No capítulo 8 ele fala sobre visita entre religiosos no Hospital Esperança. Esse capítulo é fantástico, né? Tem no Hospital Esperança entrevistas, vocês já imaginaram isso? Que são feitas de religiosos com religiosos. Então tem um capítulo do livro que o Pai João narra, ele vestido à moda escrava, como ele se apresenta, que ele sempre se apresenta com uma bata de linho branca, manguinha, calças até abaixo do joelho um pouco, e a sandalinha, no estilo mesmo que ele está na capa ali, né? Essa imagem, aliás, eu passei para um médium de Recife, um pintor de Recife, melhor dizendo, e ele desenhou. O Pai João é isso aí que vocês estão vendo na capa, é esse neguinho aí, entendeu? Um chapeuzinho, tem umas guiazinhas e a roupa de linho. Imagine o Pai João, a moda escrava, sentado lá no Hospital Esperança, recebe um pastor para entrevistar. O pastor vai fazer entrevista com ele. E ele narra esse capítulo como que o homem aborreceu. O que? O senhor, um escravo, vai fazer entrevista comigo? Mas tem padre que faz entrevista com espírita. Já imaginou um espírita ter que ser entrevistado por um padre? O que vai dar? Mas não vai aceitar de jeito nenhum, porque o orgulho, né? Entendeu? E no Hospital Esperança, o Pai João trabalha no Hospital Esperança, tem isso. Tem os trabalhadores do hospital que hierarquicamente foram conquistando os espaços. Tem pastores, padres, pretos velhos, espíritas também. E eles são psicólogos e fazem algumas entrevistas terapêuticas com religiosos de outra religião e fazem um questionário. Esse questionário está num dos capítulos, parte dele está num dos capítulos. Vocês vão ver as perguntas que são feitas para os religiosos mortos no mundo espiritual. Nós vamos poder passar nessa entrevista lá, hein? Já pensou? E são perguntas tão interessantes que o dia que o pai escreveu essa página das perguntas, está mais adiante, falei assim, gente, são perguntas para a gente começar a fazer agora, para não ter que amanhã enfrentar um padre ou um outro qualquer lá numa mesa dessa de entrevista e ter que responder essas perguntas profundas. Porque são perguntas que põem a gente para pensar o que nós estamos fazendo da nossa religião. Então, essas visitas entre religiosos, tem um grupo de espíritas nessa página que acho que vai visitar um templo umbandista. Puxa, foi difícil para a turma. Foi difícil. Fala, irmão. Qual é o objetivo desse hospital? Você está falando que tem várias situações, né? Esse hospital você encontra mais detalhes dele no meu livro mediúnico, Lírios de Esperança. O grande objetivo dele é acolher cristãos, ou seja, vários seguidores do Cristo que desencarnam em maus lençóis. Entendeu? Está lotado o hospital, e nem paga. Hoje também se passa nesse hospital. Sim. A grande maioria dos meus livros passa lá porque eu tenho uma ligação muito forte com a equipe de Eurípides e Irmãs do Fogo, e é um lugar que a gente tem laços muito fortes, entendeu? E esse hospital é muito interessante porque, exatamente, além de hospital, ele é escola, é ambiente de tratamento, os próprios templos, as pessoas que vão aos templos vão aos templos depois de uma etapa de tratamentos e terapias. Não é igual aqui que você vai aonde você quer, entendeu? Eles existem com finalidades educativas e não só devocionais. É muito interessante. Te respondi?
É porque você colocou que, por exemplo, dentro do hospital você tem até tráfico de... Não, no nosso lar. No nosso lar. Lá é mais protegido. Tem umas coisas meio doidas lá, mas isso ainda não aconteceu lá. Pode ficar tranquilo. Se você for pra lá, isso aí você vai ter esse problema. Vai ter outros. Amigo, como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Nestor, imagina comigo. Às vezes, depois que eu psicografei o livro de Esperança, fala do hospital, você confundiu aí com o nosso lar, né? Muitos espíritas falam, nossa, eu quero ir para esse hospital, onde que é, como que é? Eu falei assim, desiste disso. Você já imaginou um monte de cristão falido num lugar só? O que vai dar isso? Já pensou? Não é um lugar fácil, não. Político lá, será? Ou, se for seguidor do Cristo, principalmente. Entendeu? Cheio de pastor lá, que foi político, tem essa história. Né? Naquele livro do Divaldo, Tormentos da Obsessão, tem uma história de um espírita político que arrumou uma confusão e no livro narra, né, o que aconteceu com ele lá de lá. Você já leu esse livro? Tormentos da Obsessão? Diga, Carlos. Eu trabalho hoje num centro de Umbanda, né? Trabalho 5 dias por semana num centro carecista. E eu fui educado na berço evangélico. Eu jamais já tinha passado pela Umbanda. A primeira experiência foi na Umbanda, foi jovem. E eu fui para esse centro de Umbanda e tem um dia, o dia de palestra, não tem incorporação. Né? As pessoas para ser atendidas passam primeiro por esse dia, né? De palestra. E a gente fica lá na frente do culto, rezando o terço. Eu não sabia rezar o terço e jamais imaginava que eu ia rezar um terço num centro de Umbanda. Né? Achei maravilhoso. São as experiências, né? Quando a gente desencarnar, nós vamos ter muitas coisas dessas. Acolha seus obsessores com muito amor. Pai João ensina que toda vez que você ora assim, me ajuda, meu anjo da guarda, tira para longe de mim esse espírito do mal. Igual as preces que Kardec faz lá no Evangelho do Espiritismo, pode estar certo uma coisa, é que ele vai colar no seu pé mesmo. Mas quando você ora assim, é um processo magnético. Isso na mediunidade a gente observa. Mas quando você ora assim, Senhor, eu imagino que essa criatura está sofrendo tanto quanto eu. Se ela está do meu lado, há uma razão. E eu acolho com carinho. E te peço por nós, pela vossa misericórdia, proteção e amparo. Tem obsessor que fica, vai embora na hora, entendeu? Esse é um processo energético. Se você tem rejeição e é feito uma prece com esse propósito que a gente aprendeu, ele vai te colar. Você puxa ele para você. Isso é um processo mediúnico energético. Então são coisas que estão precisando ser revisadas. Os médicos foram muito educados a pensar no obsessor como algo inconveniente. O obsessor é uma companhia que nós merecemos. Do contrário, ele não estaria ao nosso lado. Portanto, tem que ser visto de uma maneira diferenciada. Kardec, então, antes do seu tempo, no livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, ele já fala sobre isso. Só que essa cultura, né, do religioso é que é muito carregada e que prejudica muito. Magia dentro de casa é a história de uma casa que tinha problemas seríssimos, ninguém achava nada o que era. Por descobrir, era a empregada da casa que punha uma energia negativa na comida que ela fazia para aquela casa. História interessante. Proteção emprestada. Estou descobrindo que não sou Deus. Estresse e bolsões energéticos. Bolsões energéticos são produções parecidas com grandes verrugas que se dão no duplo etérico da criatura, dependendo dos sentimentos repetitivos, dos comportamentos ligados a esse sentimento que ela tem. O medo, que é o sentimento mais tratado por ele no livro, é um dos sentimentos que mais provoca bolsões energéticos. Eu, como profissional, em consultório, separo bem esse limite. Eu vou até o duplo etérico.
no tratamento com os meus pacientes, porque ali é o meu ganha-pão, é cobrada, consulta, é o meu dia a dia. Mas passou dali para perispírito, eu já não mexo mais, mesmo que eu perceba alguma coisa. Por quê? Exatamente que ali para frente, só os espíritos têm realmente condições de assessorar dentro de uma reunião mediúnica, onde que você pode, onde que você não pode mexer, para você não entrar no karma daquela pessoa. Mas no duplo etérico, que eu trabalho muito com isso no consultório, é onde se localiza os bolsões. Eu vejo isso muito nos tratamentos que eu faço no consultório. Esses bolsões são produções de sentimentos repetitivos. E eles trazem doenças, muitas doenças, entre elas o estresse. Auto-amor, a magia mais poderosa do planeta. Pai João, o senhor tem notícias da minha mãe? É o caso de uma moça que ele conversa através da incorporação, queria notícia da mãe. E a hora que ele falou qual que era a situação da mãe, ela não quis acreditar. Porque era uma mãe que fazia de tudo pela família. E uma das primeiras condições que foi solicitada para essa mulher no mundo espiritual poder se sentir bem é afastar da família. Ela foi levada para longe da família. Ela era aquela mãe tutora, protetora, que tomava conta de todo mundo. E a filha foi no centro exatamente para saber se a mãe ia continuar amparando a família. E a hora que o pai João contou onde que a mãe estava, o que ela estava fazendo, o que ela fez, não acreditou. Por isso que muitos pais não mandam mensagem. Por isso que muitos filhos não mandam mensagem para as mães. Porque se eles falarem a verdade do que eles estão fazendo no mundo espiritual, os encarnados não vão acreditar. Vingança não é instrumento de Deus. Amar não é carregar a dor de quem amamos. Esse capítulo é lindo. Isso é um ensino muito profundo de Pai João. Mostra que amar não é você carregar a dor das pessoas que você ama. Nossa, os espíritos velhos são muito bons nisso, né? Estou no caminho certo? É outra das perguntas que fazem muito, né, os espíritos velhos. Eu estou só passando rapidinho para vocês tomarem contato, depois a gente vai conversar um pouquinho. Magia de amarração no amor, ele mostra que isso acontece. Mas a questão é, para quê? Amar, e aí? Onde fica o amor nisso? Melhoria interior e corpo fechado, que é uma coisa que poucos acreditam que existe, né? Mas existe sim. Antidoutrinário é não amar. Essa página dele também é linda. Já foi até slogan de um encontro espírita. Porque no meio espírita tem muito isso, né? Aquela pureza, aqueles cuidados, né? Isso é antidoutrinário, esse livro do Vanderlei não presta, é coisa de preto velho. E ele vai mostrar que antidoutrinário só é uma coisa, não amar. O resto, tudo pode chegar a algum consenso, desde que a gente ame. Perguntas feitas aos religiosos no Hospital Esperança, aquela página que eu citei. Entrevista com o evangélico, a que ele fez. Esse pastor é uma graça, viu? Que ele entrevista. Guias verdadeiros não cobram, educam. Não cobram não é dinheiro, não. Porque aqui ele está falando que tem muitos benfeitores, chamados de guias, orientadores espirituais, nos centros de espiritismo, de umbanda, dando orientações, cobrando da pessoa posturas, levando a pessoa a mais cobrança do que o que ela já tem com ela. E guias verdadeiros não fazem isso. Guias verdadeiros confortam, incentivam, né? Dão apoio. Maria Santíssima, luz para os aflitos, uma prece linda que ele faz às Maria, né? Os 3 passos da fé. Ele fala sobre a horta mística, as ervas que você pode plantar numa hortinha dentro de casa, que cientificamente, não tem nada de religioso, elas te protegem o ambiente do seu lar. Arruda, o escudo emocional. Ele faz uma comparação entre as descobertas mais recentes da ciência sobre a arruda, que a arruda está sendo pesquisada na ciência, e mostra que dentro de nós tem um sentimento que é a arruda. Aí vocês vão perceber qual que é o sentimento lá. Faz o mesmo trabalho. Alecrinha, alegria e vida em abundância, mesma coisa. Importância da alegria de viver. Reforma íntima libertadora. Péssimo momento para morrer. É uma página que ele fala que não está boa a hora para morrer, não. O negócio lá de lá está meio agitado, meio complicado. Pede para a gente ficar aqui mais um tempo.
Vão ler lá para vocês entenderem o que é. Suicídio, desista já dessa ideia. 7 passos contra mal olhado. Relacionamentos amorosos. Fé é soltar o controle da vida. Viver não é um fardo. Ajude Deus a te ajudar. E meditação de libertação da angústia. Aliás, no meu programa que eu tenho aqui na Rádio Mundial de São Paulo, que pode ser ouvido toda sexta-feira, 17 horas, no dia 29, que é o dia da sexta-feira da paixão, às 17 horas eu vou fazer essa meditação da libertação da angústia. Quem me segue no Facebook, você sabe, né, Rosa? Tá ligado, já estou divulgando, já foi até gravado esse programa, né? Nós vamos fazer essa técnica que Pai João ensina no último capítulo do livro, de libertação da angústia. Aí eu convido no rádio, a reunir sua família, reunir seu grupo espírita. Várias pessoas já marcaram lá no evento, na parte de eventos do meu Facebook, que vão estar presentes no dia, 17 horas, dia 29, sexta-feira da paixão, né? Então eu faço essa técnica de Pai João, como eu tenho feito em muitas palestras. Às vezes durante a palestra eu faço as técnicas, esse tipo de técnica com o público, que funciona como um passo coletivo, uma coisa bacana, muito legal mesmo. É isso que é né? E a minha entrevista, mais um pouco com o Pai João de Angola, que é a última parte do livro. É isso que eu queria falar sobre o livro, que fala que dia 15 já está nas livrarias, mas foi tudo antecipado com esse livro. Eu acabei de receber no Facebook, está em Londres, já chegou em Londres, os amigos nossos de lá já estão lendo, está esparramado pelo país inteiro, todo lugar, graças a Deus. E é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem trocar alguma ideia, fazer alguma pergunta, acho que é só mesmo para vocês terem uma noção, porque o livro ele é muito mais do que isso, é só indo lá nos textos do Pai para ter noção. O que você, o plano espiritual, diz da violência hoje no modo geral no mundo? Porque há 20 anos atrás a violência era uma, hoje a violência está demais. Eu cheguei, pai matando o filho matando o pai. Por que isso? Esse momento que nós estamos vivendo, né, é um momento definitivo para o planeta. Nós temos mais gente reencarnada, isso aumenta fatores de ordem social para essa violência crescer. Nós temos um processo de adoecimento da educação no mundo, isso também é um fator que induz a essa violência. E espiritualmente nós sabemos que estão nascendo muitos espíritos violentos exatamente nesse momento da transição planetária, com intuitos de limpar a psicosfera, né, o astral do nosso planeta, para um mundo melhor. E do lado de lá não dá para eles resolverem as questões espirituais deles. Muitos deles têm que reencarnar, entendeu? Quando a gente fala assim no meio espírita, né, aqui é uma cópia infiel do que tem do lado de lá. Parece que o próprio espírita não acredita nisso, porque quando a gente conta coisas que tem do lado de lá, que a gente vê, que a gente vive, como essa que eu contei, dos tempos e tal, nenhum livro do Chico falou isso, nenhum livro do médium e tal falou isso. Não falou porque não deu tempo. Ele fez o trabalho que fez e isso não vai parar de vir revelações, coisas novas sobre o mundo espiritual. E nós estamos vendo essa violência toda que está aqui porque não conhecemos a que está do lado de lá. O mentor do cara que joga avião nas torres está do lado de lá, está solto. Violência parte de lá. Violência organizada, a violência da política corrupta, os mentores disso estão do lado de lá ainda. Muitos nem vão ter chance de vir aqui. Os que estão vindo são esquemas que estão dando condição para essas criaturas voltarem, para desarticular um pouco o processo. Entendeu? Então, nós vivemos um momento muito delicado. A violência que nós conhecemos na Terra, aqui no nosso plano, é pequena perante a que tem do lado de lá. Por isso, talvez, que não está um bom momento para ela ficar morrendo. Vamos ficar por aqui. Tem tiroteio do lado de lá, tem assassinato.
tem cemitério lá de lá. A hora que a gente conta essas coisas para os espíritas, fica todo mundo assim, o quê? Nenhum livro contou isso, mas tá lá, né? Coisas que Chico falava com a gente no bate-papo assim comum que os livros hoje estão dizendo e que ele já contava pra gente. Ah, mas Chico nunca falou sobre isso em um livro. Que aparece nos Dragões, né? Exato, entendeu? O que Dona Modesta leu os Dragões, o que Dona Modesta narra dos Dragões, né? O que está no livro Legião do Robson Pinheiro, que foi uma parte do livro Libertação, vocês sabiam disso? Chico contou essas coisas todas para nós aí, né? Parte do livro Libertação de André Luiz, metade, para ser mais preciso, foi tirado na época que o livro foi publicado. Por quê? Porque André Luiz aprofundou muito sobre o livro Os Dragões. E Arnaldo Rocha, que desencarnou ano passado, conheceu muito Chico, falava isso para nós. Os originais que foram cortados estão guardadinhos 7 chaves até hoje. Uma hora vão ser publicados. Mas no livro Legião do Robson veio as coisas que o André Luiz teve suprimido no livro dele, naquela época, 50 anos atrás. Que agora está podendo dizer. Quem leu Legião aqui? O Legião, vocês viram lá. Sequestro duplo etéreo. Nesse meu livro aí, pega aí, Zildinho, Os Servidores da Luz, tem uma outra novidade. Sequestro de corpo mental inferior. Esse. É outra novidade. Eu acho que não tem um livro mediúnico que fala sobre isso. No do Robson apareceu o sequestro duplo, no Legião. Aqui está pior um pouquinho. Sequestro de corpo mental inferior. O cara está ele está todo fracionado. Tema que Kardec está no. É isso que eu falo, né? A gente tenta sempre que pode, atrela a revelação que eles trazem com Kardec. Para ver que o que nós estamos trazendo não tem novidade nenhuma. Kardec falou de corpos fracionados em O Livro dos Médiuns e o trecho está aqui, como base do livro. E aí o cara está em coma no hospital, com o duplo dele um pouquinho afastado, porque o duplo é mais difícil de afastar, o corpo mental, o perispírito dele num outro lugar e o corpo mental sequestrado, o inferior. Totalmente fracionado. Lê a história para ver, era um juiz que se corrompeu. Vai. Bom, eu não sabia nada disso. Não? Fica sem saber. Vai estudar. Esquece essa parte, vai ler o livro do Pai João, que é amor, que é bondade no coração. Então, mas tá. assim, eu fiquei até assim... Assustadinho. Também, né? Mas você falou que do tempo que o André Luiz escreveu o Nosso Lar mudou muita coisa. Então, mas que o mundo espiritual está em movimento, né? Então, mas assim, tá piorando? Não. Algumas coisas pioraram, outras melhoraram. O Nosso Lar, se você prestar atenção, você leu? Já tinha problema político sério naquela época. Teve um governador lá que inventou que o povo tinha que alimentar só de como é que era? Calma. Não, era uma respiração. Era um gás. Era mais ou menos isso, tá lá. Rapaz, se deu uma confusão, já tá lá em Nosso Lar. 10 anos de discussão. Agora, então, depois do que o Kardec escreveu, né, aqueles livros, né, tem as revistas, né? Revista Espírita. Eu ouvi dizer que tem muitas coisas que foram atualizadas nas revistas, né? Você falou aí que Kardec também, sobre os obsessores aí, aquelas orações. O que acontece com a obra básica da codificação o que acontece é o seguinte: o próprio Kardec propôs que com o tempo e o avanço da ciência as coisas que ele escreveu pudessem ser revisadas, mas isso não é muito aceito no meio espírita, não, entendeu? Se falar no meio espírita com a liberdade que eu estou falando aqui, aquelas preces do Evangelho, nossa, você vai tomar na cabeça, entendeu? Mas ele próprio, que é a base da nossa doutrina, propôs. O problema é dos espíritas que não aceitam isso. Mas os espíritas mais abertos estão buscando atualização. Não significa abandonar os princípios básicos da doutrina. Ele fez revisões. Ele fez na revista, mas mesmo as coisas da revista, se você ler, ele, por exemplo, tem problemas de preconceito seríssimos com a raça negra. Que tem gente hoje processando a Federação Espírita Brasileira por conta desse trecho de Kardec. A Federação está tendo que, talvez, fazer uma ressalva
nos trechos que Kardec colocou sobre isso, que era uma raça inferior. Fazer que nem o Monteiro Lobato. Isso, entendeu como é que é? Então, isso Kardec, para ele, está na paz, isso aí. Ele já previu que isso ia acontecer. O problema dos espíritas é que acha que o que está na obra básica é a Bíblia universal da verdade, irretocável. Que sempre a ciência na frente. Sim, nós não precisamos desmerecer a codificação é fantástica. Mas tem coisas que vão precisar ser revistas, já estão precisando há muito tempo. E aí, porque há entidades, há pessoas, organizações que são muito devagar em relação a isso, está havendo o quê? Um processo natural de depuração. Um grupo enorme de espíritas que não está mais afeiçoado a esse modelo mais rígido, tão rigoroso, procurando outras coisas, né? É isso. Caminho natural. Como se atualizar assim? Hein? Então, já que as coisas, né, tem tantas novidades que ainda não estão tão correntes, sim, né? Então, para a gente se manter assim, atualizado, seria as obras. Começa pela obra básica, mesmo havendo essa necessidade. Isso aí, para mim, eu não abro mão. Sim, mas aí além das obras básicas. Vai lendo as obras de Chico Xavier, entendeu? As obras que são mais lidas no meio espírita. Para quem está começando, eu acho melhor começar pelo arroz com feijão. Aquilo que é mais aceito, que é mais divulgado. Entendeu como é que é? Você não vai se dar mal. Mas não tenha resistência. E quando alguém virar para você e falar assim, não leia o livro tal, não, você vai lá e compra rápido, entendeu? Porque esse é bom. Com certeza tem alguma coisa boa, entendeu? Que vai haver muito preconceito. Você vai ser orientada a não ler muita coisa. Quem tem que saber disso é você, que é maior de 18 anos, que vai ler as obras de Kardec e vai checando na medida que o seu conhecimento for crescendo, tá bom? No livro Procura as Obsessões, do Nivaldo, não sei se você já viu. Sim, li todos os livros do Filomeno. O livro dele se passa num centro de Umbanda. Loucura e Obsessão. Exatamente. E o Dr. Bezerra vai buscar ajuda na Umbanda. Inclusive o Dr. Hermínio, ele fala para o Dr. Bezerra de Menezes, onde você está me levando? Sim. Estudos do atabaque lá em Bezerra entrou lá, meu chapa, no centro de Umbanda. Você olha para depois te falar. É isso aí. Então, pois é. O pessoal tem com esse preconceito, um médico igual o Divaldo, respeitado, não é não? Ele mesmo que já emitiu uma opinião e se retratou na própria revista Cristã, foi? Sobre os pretos velhos, não retratou? Ele precisava, o Divaldo ele estava sendo muito criticado porque um vídeo onde ele rebaixa sem querer, não por maldade, mas no preconceito dele, ele rebaixa os pretos velhos. E esse vídeo foi pro YouTube e todo mundo criticando. Aí eu falei, Divaldo, tá acontecendo isso, isso e isso. Você quer que eu te entreviste para você se retratar? Ele, por favor, entrevistei ele, se retratou, me agradeceu e eu divulguei isso na internet. O Jeca da Rádio Boa Nova me pediu o artigo para repassar. Então o Divaldo, e aí eu expliquei para o Divaldo, Divaldo, nem todo preto velho foi escravo, nem todo preto velho é atrasado. Você tem preto velho que tem uma cultura e outra. Cá entre nós, por que um espírito pode se manifestar como uma freira europeia? Aí tudo bem. Agora, se ele se manifesta como negro e como escravo, aí pode, Divaldo. Continua um processo de exclusão da raça negra no mundo espiritual. O pai João fala isso na entrevista que eu fiz com ele, né? Vanderlei, linkado nisso aí que vocês estão falando, 50% dos brasileiros são negros, 47% são brancos. Aqui você, pela sua visão, coloca esse preconceito, uma vez que o espiritismo é muito mais velho, entendeu? Que nós já estamos apertando o computador e falando com nomes menos de 5 minutos, que poderíamos já o espiritismo estar mais aberto a essas questões que a gente está abordando. O espiritismo talvez esteja, quem não está são os espíritos. Entendeu como você é? Esquece dos dirigentes do espiritismo. A gente não pode confundir essas coisas. O espiritismo, viu, você que está começando, é maravilhoso. Os espíritas nem tanto. Entendeu como é que é? É assim em toda religião, em todo lugar. Nós não podemos, entendeu? É isso. Generalizar. Tá bom?
Então eu acho que a luta é nossa, não é da doutrina. Mesmo Kardec tendo sido um pouco preconceituoso com a raça negra, e não sei se a federação vai pontuar isso em obras póstumas, que é onde está o texto e tal, né? Mas o que importa é... interpretação, não? Hein? Não, ele foi bastante claro em relação à raça negra. Na verdade, a gente não é nem uma questão, eu não diria que é preconceito. É europeu da época. Era a visão da cultura europeia do século XIX. Naquela época a mulher não tinha alma ainda, entendeu como é que é? Os jesuítas queriam catequizar os índios em 1500, por aí. Por quê? Porque achava que era tudo inferior. Não é que era um preconceito, era a visão cultural. A igreja só admitiu que a mulher tinha alma no final do século XIX. Imagina. Bem pertinho, né? Muito perto. Não sei exatamente a data, mas sei que é ali no final. E ainda hoje a gente tem dúvidas. Resolve, Boné. Você vai dormir hoje? Resolve isso aí, tá? Quando a pessoa saber que você, por exemplo, pode vir como homem ou como mulher, aí que piorou, né? Piorou. Quando o padre fala, você já veio mulher. Eu? Jamais. Dureza. Fala, eu achei interessante, Luciano, eu achei interessante essa visão, falar sobre os pretos velhos, é o que eu não estou estudando, eu estou estudando sobre os Exus, né? Legal. E, tipo, uma visão que onde você tem está essa de demônio, né? Depois que eu fui vendo, estudando. É outra coisa. André Luiz já falava, tem lá no nosso lado, os Exus que estavam. Os defensores, os guardas. Outros termos. Como seriam os policiais de hoje? Sim, né? polícia. Então, tipo, eu estava estudando na visão da Umbanda, né? Tem muito pouco falando sobre isso, o Robson. Ele aumenta bastante isso. Os Exus são os policiais, os guardiões, os escudeiros, né? Eu achei isso, eu acho muito importante isso, porque é uma os médiums, vamos supor, formados dentro de uma doutrina como a doutrina espírita, vão rechaçar essa ideia. No entanto, quando se há abertura, eu falo pela minha experiência pessoal, eu sempre fui acompanhado pelos Exus. Né? Às vezes vem ao meu lado, olha para você ver que miscelânea. A irmã vestida de francesa, padre, índio, caboclo, entendeu? Muçulmano, que é muito ligado a irmãs, e a gente tem laços com eles, e vem também os guardiões. E no meu caso, os guardiões que mais me acompanham são cangaceiros. E para dar conta das energias que às vezes vem contra a gente, tem que ser eles mesmos, armado. Já muitas vezes eles abriram fogo na minha frente, porque houve investidas espirituais severas ao trabalho que eu faço. Quando eu lancei os dragões, eu fui chegar no centro do Nordeste e tinha uma turma armada na porta. E aí deu tiroteio mesmo no mundo espiritual. Então, o médium não está aberto para ver o mundo espiritual como ele é. Ele tem preconceito com a palavra Exu. Nem sabe o que significa. Você acha que ele vai sintonizar com essa entidade que estão protegendo? Então, médium, para poder ver plano espiritual como ele é, tem que ter uma mente muito aberta. Muito aberta. Sabe? A gente tem que estar pondo em xeque o conhecimento da gente toda vez que a gente faz um contato com o mundo espiritual. Minha mãe até tomou um susto, né? Tipo, ela viu assim, eu estudando umas coisas de chão, meu Deus do céu, o que esse espiritismo está mostrando? Você está mexendo com coisa pesada, ruim, né? Tipo, falou pronto, né? Então, eu acho legal, eu acho que são poucos os médiums que estão ampliando essa visão, porque eu acho que é uma coisa que o Robson Pinheiro falou, que é uma coisa que é uma cultura brasileira, existe. Eu acho que a doutrina espírita tem que mostrar que, tipo, olha, existe caboclo, existe pombagira, existe Exu, o que são esses espíritos e qual a finalidade? Estão trabalhando no bem em nome do Cristo, né? Igual o Preto Velho, que é tão bondoso, tão acolhedor, e no entanto ainda há essa carga de preconceito sobre ele. Qual que é o problema? Ser negro. Então, a escravatura continua com o mundo espiritual. Por isso que eu reverencio muito Chico Xavier. Tem muita gente boa no meio espírita, mas Chico Xavier é amor. Nunca vi Chico Xavier falando mal de ninguém, tendo que se retratar em revista nenhuma. Por quê? Porque ele sempre falou bem dos muçulmanos, dos pretos velhos, dos católicos, né? Ainda hoje eu li uma coisa dele falando sobre os umbandistas no meu Facebook. Isso é muito bacana. Esse é o espírito de quem ama. Ele seguiu como espírita na cartilha de Kardec, na cartilha do Evangelho, né? Lá em Minas o Evangelho é muito estudado por causa dessa influência da literatura de Chico, né?
que em São Paulo já é um pouco diferente, tem algumas correntes que seguem assim, outras não. Mas na atitude, ele foi aquele amor em expressão. E é isso que vale. É isso que a mensagem do Pai João diz no livro. Não adianta a gente ficar aí, eu sou espírita há 40 anos, vai chegar lá, vai passar na mão lá de um ateu no Hospital Esperança, se ele tiver médico de ir para lá, né? Sei lá onde que a gente vai, às vezes nem vai chegar lá, sei lá. Então o que importa é a lei maior. Na dúvida dos rituais, na dúvida dos preconceitos com relação à forma de aplicar a mediunidade, o mais importante é a mensagem do Cristo aplicada na nossa vida. Amor, vivência. E isso faz diferença. Isso faz diferença. Isso faz.